Glória a Deus. Projeta para nós, por gentileza, o slide 1. Primeiro slide. Nosso tema de hoje, para a escola bíblica: firme e constante na comunhão com Deus e com os irmãos. É importante que saibamos qual o nosso procedimento, por que esse aconselhamento da firmeza, da constância, na presença do Senhor. Senta aí, irmão. Desculpa, Ana. Amém. Por que isso? O nosso objetivo, meus irmãos, na verdade, é cumprir. Isso é o princípio básico das Escrituras. Firmes e constantes. Na comunhão com Deus e na comunhão com os irmãos. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 2:42. Mas eu vou ler com os irmãos. Eu gosto que os irmãos abrissem suas Bíblias. Atos 2:42 a 47. Vamos ler juntos, irmãos. Vamos memorizar, vamos mentalizar. Vamos acompanhar essa palavra, a leitura dessa palavra. Atos 2:42 a 47. O nosso tema é o 2:42. Mas vamos ler todos, que é importante. Vamos aproveitar toda essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles, a igreja, iniciou-se lá em Atos dos Apóstolos, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo é comum entre eles, não tinha ninguém mais rico, mais pobre, um melhor, outro socialmente, outro pior. Todos eram iguais. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias. É o que nós esperamos na nossa igreja. Igreja cheia do Espírito Santo, a igreja bíblica, perseverando em oração, e o Senhor acrescentando a cada dia vidas nesse lugar, salvos para o seu rebanho, salvos para o seu reino. É isso que é o intuito de toda a igreja, crescimento, mas um crescimento ordenado. Eles cresciam ordeiramente, tudo era comum entre eles, havia o amor entre todos. Na verdade, meus irmãos, o texto que nós lemos, o principal texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, esse texto realmente, ele toca, todos conhecem esse texto de cor, esse versículo conhecem de cor, porque é um versículo marcante nas nossas vidas. A igreja de Atos, ela crescia, não por força humana, ela crescia, na verdade, pela soberana vontade, pela soberania do poder do Espírito Santo. É o que ocorre em qualquer igreja. Nós não podemos fazer nada. O crescimento é o Senhor que dá. Ele que dá o crescimento. E o Espírito Santo era atuante no meio daquela igreja. Como é na igreja de hoje. Desde que a igreja ande em espírito, esteja em espírito. É isso que o Senhor quer para nós, que haja esse crescimento. Isso é maravilhoso para todos nós. Os crentes perseveravam, porque o Senhor os preservava. Por isso, eles perseveravam. E havia ali comunhão perfeita entre eles, oração, todos eram unânimes entre eles. As ordenanças, cumprindo conforme a palavra de Deus, as ordenanças, aquilo que o Senhor Jesus
determinou para o seu povo. Isso é maravilhoso. Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas volatilidades, e inconstância. Ele conhece tudo isso. Ele sabe que somos fracos, mas Ele quer preservar a igreja dele. E nós, como servos de Deus, aqueles que em conjunto, aquele que em comunidade entendeu a palavra de Deus, estes vivem dentro desse parâmetro, dentro daquilo que o Senhor determinou, cumprindo tudo aquilo que Ele disse. Vamos projetar o slide 2, por favor, o segundo. Perseverar. O Senhor quer que haja perseverança no meio da igreja. O que seria perseverar? Perseverar na comunhão, permanente comunhão, constante comunhão. Não que um dia, hoje eu estou fraco, hoje eu não estou muito bom, mas o coração deve estar voltado ao Senhor. Porque às vezes a mente fraqueja junto com o corpo, com a carne, mas o coração tem que estar voltado a Ele. Não existe aquele servo que está, eu estou enfermo, estou muito doente, mas a mente, a memória dele, o coração dele, sempre deve estar voltado para o Deus eterno. Porque quando está assim, naquela época, naquele povo, não tinha nada que dava consistência em caminhos tortos, caminhos tortuosos. Tudo que eles faziam é para o bem da igreja, para o crescimento da igreja. Interessante. Os irmãos observem, eu vou citar um exemplo. Um cardume, o próprio peixe, um animalzinho. Como é que ele entendeu que se ele formar um cardume, uma quantidade muito grande, ele dá segurança para ele? Ele entendeu isso. A comunhão da igreja nos fortalece, nos dá força. O peixe lá no mar, ele sabe disso. Que a força deles está na união, está na comunhão de um com o outro. A ovelha, observe o rebanho, as ovelhas. É difícil ver uma isolada, só quando descuida. Mas a maioria, todo rebanho, ele fica sempre juntinho, apertado uma na outra. Então é importante entender, quanto mais nós então, que somos seres racionais, nós entendemos bem isso. Tem até uma parábolazinha que se conta sobre o porco espinho, que, devido aos seus espinhos, o inverno chegou, eles queriam aconchegar um com o outro, chegar bem perto, e aquele espetava, um espetava o outro, eles se afastaram. Alguns morreram, depois os que sobreviveram chegaram à conclusão de que, mesmo com as espetadinhas que tomavam, era melhor viver durante aquele frio. Aquele aconchego deles todos juntos ali, era melhor do que morrer, do que perecer. Então chegaram a essa conclusão, que as espetadinhas, muitas das vezes, acontece conosco, é ser humano, é assim mesmo, são pensamentos diferentes, até ideologias diferentes, mas nível social, entendimento diferente, mas a palavra de Deus é uma, e quem age sobre nós, para que haja igualdade em todos nós, é o Espírito Santo, para que haja igualdade em todos, que todos entendam o projeto de Deus para a salvação do homem. Ele salva o homem, a salvação é individual, mas a comunhão é coletiva. Como haveria comunhão? Como haveria comunhão? Constante comunhão, permanente comunhão, persistente. O servo, ele é persistente. Na verdade, meus queridos, a comunhão com Deus, na verdade, é a característica da vida do verdadeiro salvo. Aquele que é salvo, ele sabe, ele entende. O próprio toque do Espírito Santo no seu coração, ele sabe. Ele vai entender que ele, por ser salvo, aí que ele adora o Senhor, aí que ele se une aos irmãos, que é o bem-estar do outro, que na verdade, todos sabem que nós nascemos não para nós mesmos, nós nascemos para viver para o outro certamente para nós, e assim por diante. É um para o outro, um vivendo para o outro. Quando nós temos esse entendimento,
tudo vai bem na igreja. Aí é uma comunhão perfeita. Os irmãos estão entendendo como a comunhão, por que nós estamos insistentemente, desculpa a expressão, batendo nessa tecla? É para que a igreja entenda, nos últimos dias, meus irmãos, tem havido um entendimento, vou até citar, isso é o meu pensamento. Depois que houve a Covid, os irmãos observam que tudo ficou à distância, tudo virtual, tudo a presença física, por exemplo, numa loja, vai numa loja física comprar, quase ninguém vai mais. Acontece que o salvo, o crente, está achando também que ele pode ser crente virtual. Esse que é o detalhe. Ele acha que ele pode ficar em casa, deitado, bem à vontade, e tendo comunhão com os irmãos que estão lá na igreja. Certamente que não. Todos nós sabemos disso. Depois da Covid, olha, aumentou muito depois dessa doença que veio sobre nós, e a sociedade. Quantas famílias foram resgatadas nessa época? Quantas famílias também, muitas famílias também foram perdidas. Quantas? E agora o mundo está modernizando mais e mais e mais. Só que o virtual não serve para a igreja. A comunicação com os irmãos, tudo bem. Agora, a vivência, o culto ao Senhor, nosso Deus, não podemos fazer isso, não é mesmo? Jamais podemos fazer isso. O regenerado, ele tem prazer em se relacionar com Deus. Ele tem prazer nisso. É prazeroso me relacionar com o irmão, dar um abraço no irmão. Isso é bom para mim, é bom para ele, é bom para a igreja. Isso nos ajuda a viver, mexe com o nosso interior, mexe com o nosso sentimento. Quando nós abraçamos os irmãos, cumprimentamos os irmãos, dá um sorriso para o irmão, isso é maravilhoso. O Salmo 119 diz assim, o verso 2, bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. A alegria, a segurança e o vigor espiritual, na verdade, meus irmãos, do cristão, ele flui dessa comunhão diária, constante, na presença de Deus. Projete para nós o próximo slide, o 3, por favor. Que fala sobre a comunhão com Deus. Como que ela se expressa, essa comunhão com Deus? Ela se expressa, primeiramente, na santificação. Gostaria que os irmãos lessem, observassem bem a sequência de todas essas palavras. Santificação. O crente, ele busca a santidade porque ele conseguiu entender isso. A justificação pela fé, a morte vicária de Cristo no seu lugar, no meu lugar, e a nova vida que recebeu. Nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Ele nos promoveu isso pela sua morte, pela sua ressurreição. Deus saiu do seu trono de glória, desceu à terra, veio aqui passar perante nós, perante os homens, mostrar como é possível viver em comunhão, viver em amor, viver em harmonia, mesmo com nossas diferenças. E a época que o Senhor Jesus veio, uma época dificílima, país conquistado por outro país, difícil. Hoje nós somos um país livre, estamos aqui livres, entre aspas, mas somos, né? Temos liberdade de cultuar ao Senhor, liberdade para cultuar ao Senhor, para ir e vir, ir à igreja e voltar, visitar um irmão, visitar um amigo, visitar um enfermo, até entrar no presídio, visitar quem está preso. Hoje em dia temos facilidade para tudo isso, fazemos a obra de Deus. O crente, ele não se santifica para ser salvo, ele já é salvo. Por que nós glorificamos e viemos à igreja? Pela graça abundante que está sobre nós. Essa graça nos constrange, nos traz a presença de Deus, nos faz com que viemos buscar constantemente o Senhor, viver na presença dEle. É essa comunhão perfeita com Ele. É isso que Deus quer de nós. Existem outras formas também de expressarmos a nossa comunhão com Deus.
O slide, o próximo, por favor. Adoração. Adorar o Senhor. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós dizemos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. A escola bíblica é para nos colocar, para igualar o nosso conhecimento, para que todos ouçam a mesma coisa, todos que tenham o mesmo entendimento. Essa é a igreja. O intuito da igreja é assim, todos em comunhão perfeita um com o outro, têm o mesmo entendimento, para que haja uniformidade entre todos nós. Essa é a verdadeira comunhão. Adoração. Comunhão com Deus, ela produz o quê? Adoração, reverência reverente e sincera, pela criação que revela a glória de Deus, pela sua grandeza e poder, e por sua soberania que governa todas as coisas para a glória de Deus e o bem dos seus. É o que Ele quer conosco. O salvo não adora por interesse. Ele adora o Senhor porque ele reconhece quem Deus é. Ele sabe que é o Salvador. Nós que estamos aqui hoje, nós temos esse entendimento. Pelo que eu conheço os irmãos, e a nossa igreja tem uma vantagem, porque todos aqui participam de estudos, todos têm na sua célula, há sempre estudos sendo feitos, entendimento, faz com que todos sejam participantes. Então, estamos tentando cada vez mais igualar a igreja no conhecimento, e isso nos ajuda muito. Aí quando há esse crescimento de entendimento e conhecimento da palavra, há o crescimento espiritual. A nossa alma se regozija de alegria a cada dia por este conhecimento, Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus com esse conhecimento, mais nós descobrimos que sabemos pouco. Porque Deus é Deus que nos constrange, Ele que nos traz esse entendimento, porque por nós mesmos jamais conseguiríamos chegar próximo, chegar dessa forma onde nós estamos chegando, onde nós estamos indo e chegando, esse crescimento que está havendo de conhecimento pela palavra de Deus. Meus queridos, o próximo slide também, nós temos bastante slides, né? O próximo slide. Outra forma de adorar o Senhor, outra forma de expressar a nossa comunhão com Deus. Meditação e prazer na palavra. Nós temos prazer na palavra de Deus. Às vezes observo alguns irmãos na leitura, observo o que acontece comigo também. Quando começamos a ler a palavra de Deus, nosso desejo de não parar mais, de dar seguimento. Às vezes você quer meditar naquela palavra, está lendo a palavra e quer meditar nela, mas a vontade de saber o que tem mais à frente, mesmo conhecendo, tendo lido a Bíblia várias vezes, quer saber mais o que vai acontecer na frente, como seria, e isso nos induz a buscar mais e mais e mais o conhecimento, o entendimento da palavra, meditação e prazer na palavra. A palavra de Deus é prazerosa aos nossos corações, assim como cultuá-lo em espírito e em verdade. O crente regenerado, ele medita na palavra, e a palavra foi feita, a palavra de Deus é para ser estudada, não só apenas lida, ser estudada a palavra de Deus, porque tem a leitura, tem a meditação, a busca pelo entendimento. Somente o Espírito Santo do Senhor para iluminar a nossa mente, para que consigamos absorver o que Ele quer dizer com aquela palavra. Tem prazer na lei do Senhor, nós temos prazer na lei do Senhor, e o crente, ele deseja obedecer, ele tem prazer e desejo em obedecer também ao Senhor, tudo aquilo que está relacionado à salvação. Na verdade, o relacionamento com Deus, meus irmãos, ele é consequência da salvação, e não
causa. Não é por causa disso que nós buscamos ao Senhor, nosso relacionamento com Deus, e sim pela consequência, porque nós já somos salvos. A graça de Deus nos atingiu, chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão com os irmãos na igreja é a mensagem dele, que ouvimos e vos anunciamos. Está lá em 1 João. Abre a Bíblia, por favor, meus irmãos. 1, 5 a 7. Vamos ler. 1 João 1, 5 a 7. Primeira carta, lá no finalzinho. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão como fruto da luz. Na verdade, trevas, ela divide a luz. Ela divide. Já a luz, quando há luz no ambiente, ela nos une. E a igreja busca isso. Busca a luz do Senhor, a luz do Espírito Santo. A comunhão é consequência e não causa, nós sabemos disso. Essa comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Os irmãos lembram daquela passagem, mais à frente eu vou falar sobre essa passagem, do jovem rico. Não deixar, não é erro, não é pecado, temos bens materiais nesse mundo. Não é pecado, desde que não afete a comunhão com Deus e com os irmãos, não nos cause orgulho e aquilo não viva dentro de nós para nos iludir, nos envaidecer. Não é nada errado ter condições, mas a cada dia buscar. Quantos irmãos precisam de uma palavra, de um ombro amigo, de um sorriso, um abraço, e nós estamos aqui para isso, para participar dessa comunhão com os irmãos. E Deus quer, da mesma forma, Deus quer conosco. Colocar o joelho no chão à noite, ou pela madrugada, conversar com o Senhor, conversar com o Pai. Comunhão maravilhosa, né? A madrugada é melhor. Mas me dá muito sono de madrugada, eu não consigo. Persista, insista, que o Espírito Santo vai fazer você ter domínio sobre o seu sono, e naquele momento ele vai se esvair, o sono e você vai conseguir fazer isso, orar pela madrugada, buscar ao Senhor, porque é maravilhoso, orar ao Senhor pela madrugada, aquele silêncio, né? Muito bom. E meus irmãos, lá em Romanos 12, 5, que diz assim, busca aí, vira a sua palavra, busca a sua Bíblia. Romanos 12, 5. Abra, por favor. Isso é importante. Por que nós estamos insistindo nessa palavra? Porque muitos hoje em dia passam pela sua mente, pelo seu coração, eu não preciso de igreja para cultuar o Senhor, para ter comunhão com Deus. Mas o seu irmão, como fica seu irmão? Não foi só essa palavra. A comunhão não é só com o Senhor. Não foi isso que ele disse para nós. Diz assim, Romanos 12, 5. Assim nós, isso é Paulo falando aos romanos, somos muitos. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E individualmente membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Não existe corpo de um membro só.
não é? Para ter um corpo, tem que haver, são vários membros que devem existir. Eu sirvo a Deus, mas não preciso. Precisa sim. Pensar na sua salvação, pensar na minha salvação, na nossa salvação. É importante a comunhão, a igualdade entre todos. Essa comunhão perfeita, que todos sejamos iguais, iguais mesmo. Deus, quando Ele criou o homem, façamos do homem nossa imagem, segundo a nossa semelhança, Ele se colocou, Deus se humilhou para criar o homem. Nos colocou próximo, não igual a Ele, mas próximo a Ele. Somos bem próximos de Deus. Ele nos criou sua imagem, segundo a sua semelhança. Isso é maravilhoso para nós. Quer dizer, nós somos seres bem próximos de Deus. Estamos bem próximos de Deus. E Ele quer nos resgatar. E para que haja esse resgate de volta ao lugar de origem, precisamos de cumprir as suas ordenanças. Jesus, quando veio, Ele citou as ordenanças. A ordenança da nossa igreja são 2 ordenanças, né? O batismo e a ceia. Existe religião, fora que são 7. Vários segmentos, né, com os dogmas, mas nós temos a ordenança, aquela que Jesus instituiu para a sua igreja. Ele fez isso num ambiente coletivo, Ele não fez sozinho, Ele não ditou isso para um só, para todos absorvessem o entendimento daquilo. Comunhão, a doutrina do corpo de Cristo. Ele chamou todos reunidos, todos ali reunidos. Ele falou sobre essa comunhão perfeita. Ele explicou sobre a comunhão perfeita com ele. Podemos dizer, meus irmãos, vou dar seguimento ao slide 6. Quando o 6, por favor. A doutrina do corpo de Cristo. Esse é o 6, amém. Os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, um pouco mais em cima, desce um pouquinho, tem mais, vê se consegue descer um pouco. Não deu não, né? Tá bom, assim, eu vou completar aqui. A doutrina do corpo de Cristo, a prática da igreja primitiva, não podemos contradizer nada sobre isso, porque a verdadeira igreja, onde Jesus fundou, onde Jesus criou a igreja verdadeira, não com o nome de igreja, mas naquela época não chamava-se de igreja, certo, a congregação, a assembleia, tudo bem, mas a igreja que hoje nós conhecemos, a doutrina do corpo de Cristo, a prática da igreja primitiva, nós estaríamos contradizendo tudo isso que Jesus nos ensinou, através da sua palavra. Os mandamentos recíprocos do Novo Testamento e toda a estrutura que Deus criou para o crescimento espiritual dos santos. Você é santo na presença do Senhor e busque mais e mais essa santidade, mais e mais, santifique-se mais ainda, busque mais ainda. É isso que o Senhor quer. Seja santo como o Senhor é santo. Busquemos ao Senhor. Podemos dizer o seguinte, meus irmãos, que não podemos servir ao Senhor isoladamente. Não é maturidade, é engano espiritual. Nós estamos insistindo nisso, porque há no momento grandes falácias a respeito de que o crente não precisa de estar na igreja para cultuar ao Senhor. É necessário. Nós estamos citando dentro da palavra para os irmãos que há essa necessidade. Precisamos de estarmos juntos no mesmo corpo. Somos membros do mesmo corpo. E precisamos disso porque lá em Atos, logo que iniciou a igreja, a sua organização e doutrina, aquilo era um plano perfeito para o desenvolvimento da igreja.
Vamos ver o slide 7, por favor, que é nasceu a igreja, crescer, organizar, enviar, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, edificar, construir pontes e não muros, não impedimento, abrir portas e cuidar. Importante é o cuidado. Cuidar do irmão, o necessitado, aquele que precisa, como eu citei antes, um ombro amigo, um carinho, um afeto, uma palavra de conforto, de consolo, que ele precisa. Todos nós precisamos. Não existe aquele que diz, eu não preciso do outro. Não existe. Que fomos criados para depender um do outro. Fomos criados dependentes de Deus e dependentes um do outro. O nosso crescimento depende do outro. Ninguém cresce sozinho, ninguém. Tem que ter uma mão amiga, um ombro amigo, uma palavra, porque sozinho não há crescimento, não tem como crescer sozinho. E é exatamente assim que a Bíblia nos apresenta. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, nos colocou em uma comunidade de fé. É que nós estamos aqui. Deus nos colocou aqui uma comunidade de fé para que haja esse crescimento. Porque na igreja, projeta para mim o próximo agora, por favor. Que na igreja é que somos exortados quando nós precisamos disso. Somos consolados quando sofremos. Somos corrigidos quando erramos. Somos encorajados como estamos desanimados. Somos ensinados para não cair no engano. E somos amados apesar das nossas imperfeições. Nós sabemos que somos imperfeitos, mas a igreja, unidos, nós crescemos juntos. Unidos, nós somos mais e mais fortes. O membro fora do corpo, que diz muito isso, meu irmão lá gosta muito de dizer isso. O membro fora do corpo, ele morre, né? Fora do corpo. Como é que você vai tirar um membro fora do corpo? Os irmãos observam que para haver transplante de coração, às vezes vai de avião, é rapidinho, porque não pode ter um tempinho pouco que pode ficar fora do corpo, transportado com gelo, todo um aparato para conservar o coração ainda latejando, e tem que ser levado rapidinho. Então, ele não pode, dura pouco tempo fora do corpo. Qualquer membro fora do corpo, ele morre. É no corpo somente que o membro, que o servo vive. É no corpo que o membro vive. Quer ver um detalhe interessante? Olha, Eclesiastes, essa aqui é a palavra mais profunda, que eu gosto mais. Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor são dois do que um. Ai do que estiver só. Por que diz ai do que estiver só? Porque ele morre. Ai daquele que estiver só, porque ele vai morrer. Lá em Eclesiastes, no Antigo Testamento, fala sobre isso. Paulo, em todas as suas cartas, ele fala sobre isso, a comunhão com os irmãos. Interessante que na igreja eu estava lendo hoje sobre isso, lá na igreja de Tessalônica, eles não entenderam muito bem o evangelho. Quando Paulo pregava, Jesus ia voltar, breve seria a volta de Jesus. Aí tinham muitos que não queriam mais nem trabalhar mais. Foi difícil para Paulo explicar para a igreja, que a maioria teve aquele entendimento, explicar para a igreja que não deveria fazer isso. Jesus vai voltar, eu não vou trabalhar, o irmão vai me sustentar, já que é viver comunhão uns com os outros, mas não é dessa forma. Não é assim que o Senhor quer, não. Não vamos entender desse jeito, né? Não vamos entender dessa forma. É que todos devem participar com igualdade. Não para um ficar, como se diz, da dependência do outro, forçadamente. Caso dependa, nós estamos prontos a um ajudar o outro. Isso é o servo verdadeiro, com a verdade acima de tudo. A palavra da verdade
acima de tudo. Não existe crente, até eu costumo dizer isso, não existe crente carreira solo. Quer dizer, não tem sozinho, né? Não existe crente sozinho, existe? Não, não tem como. Ele tem que estar em comunhão com o outro, sempre, sempre em comunhão com o outro. Porque é na comunhão que cumprimos os mandamentos de Cristo, é só na comunhão. Podemos dizer sobre os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, que ele exigem convivência. Projeta para nós o slide 9. São esses mandamentos: amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. O peso que o irmão está carregando. Irmão, deixa eu te ajudar. Quer que eu leve para você? O peso, às vezes o peso não é carga de peso físico, não. Às vezes é um problema, o irmão chama o irmão e que ajuda. Às vezes o irmão precisa de uma ajuda, aconselhar uns aos outros. O irmão, não que sejamos aconselhadores, mas o irmão que sabe um pouco mais aconselha o outro, ou já tem mais experiência com o outro sobre aquela situação. É um aconselhando o outro. Servir uns aos outros, orar uns pelos outros, exortar uns aos outros. Esses são um dos mandamentos recíprocos do Novo Testamento, que exigem uma convivência, pede uma convivência, para que todos nós tenhamos a mesma participação, porque a comunhão dos santos é artigo de fé na Igreja Reformada. A Confissão de Westminster, ele ensina que todos os crentes possuem comunhão uns com os outros nos seus dons e graça. Ele possui isso. A prática também, podemos dizer, irmãos, o praticar as ordenanças do Senhor, ou os sacramentos, conforme queiram, ordenanças ou sacramentos. Como podemos celebrar os sacramentos, ou as ordenanças, aquilo que o Senhor deixou para nós? Como podemos fazer isso sem comunhão? Não tem como. Na verdade, Jesus não deu o batismo nem a ceia a crentes isolados. Tudo que foi feito foi perante a igreja, perante os apóstolos, perante os discípulos, foi junto com eles. Ele não instituiu isso sozinho, ou para uma pessoa só. Ide, Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos, batizando. Uma das passagens, praticada coletivamente, 1 Coríntios 11 também, tudo era praticado coletivamente, tudo isso. Como podemos batizar alguém? O batismo exige a presença de autoridade da igreja, sinal visível da aliança, testemunha, autoridade pastoral ou presbiteral, requer a incorporação formal do batizando no corpo da igreja, precisa disso, tudo isso. Sem a igreja, não há autoridade legítima, membros que testemunhem, cuidado pastoral, disciplina e instrução de fé. Não há. Se não houver comunhão perfeita, nós não podemos participar de tudo isso. Pedir mais um slide, próximo slide, por favor. Embora eu queira ler que os irmãos buscassem na palavra, 1 Coríntios 10, 17, busquem, irmãos, vamos exercitar nosso conhecimento. 1 Coríntios 10, 17. O irmão até projetou, né? Glória a Deus. Porque nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Porque nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Clareza absoluta, né, da comunhão perfeita com o Senhor. E celebrar a ceia, meus irmãos,
é memória da obra de Cristo, é o anúncio da sua morte, é a participação comunitária no corpo e no sangue, é ato de unidade, é regulada pela autoridade dos presbíteros, é uma comunhão, koinonia. A koinonia, essa comunhão perfeita, diz que a ceia exige uma comunhão. Um cristão sozinho não pode participar do pão e dizer que está celebrando a ceia. Vou dizer para os irmãos fazer um parâmetro, até função até do diácono, o presbítero também pode levar a ceia. Vamos supor que na igreja esteja um irmão enfermo que não pôde, hoje é ceia, ele não pôde vir participar da ceia, que está enfermo em casa. Aí o pastor pede para que um diácono leve a ceia a esse irmão. Como que os irmãos acham que seria essa ceia? O diácono vai pegar o pão e o vinho e vai levar para o irmão e entregar para ele? Os irmãos acham que é dessa forma? É evidente que não. E onde está a comunhão? Não se faz isso sozinho. Geralmente vai um diácono ou outra pessoa, ou um presbítero, o próprio pastor pode ir também, ou outra pessoa. Sempre, nunca sozinho. Porque se é ato de comunhão, como que eu posso sozinho entregar assim para o irmão, virar as costas e vir embora? Não é dessa forma. Então, se é comunhão, a ceia, da mesma forma que fazemos na igreja, em comunhão, um com o outro, uns com os outros, da mesma forma será na casa dele. Amém? Eu já vi casos, estou falando isso, já vi caso do irmão ir sozinho levar a ceia, chegar lá, entregar para o irmão, virar as costas e vir embora. Não é dessa forma. Tem que haver comunhão. O ato de comunhão tem que ler a palavra, onde está a palavra, e participar, ele participar junto com o irmão. Tem que haver comunhão. Puder levar outra pessoa, a comunhão já está ali dos dois. Mas levando outra pessoa é melhor ainda. Então é dessa forma que tem que haver comunhão perfeita de um com o outro, uns com os outros. Por exemplo, a palavra ausência de comunhão, a palavra comunhão, na sua ausência, ela faz com que o crente perca a possibilidade de obedecer às ordenanças. Vê o slide 11 para nós, o último slide. Porque quem vive isolado, ele não batiza, não é batizado, não celebra a ceia, não é pastoreado, não exerce seus dons e não cumpre os mandamentos recíprocos e não participa da igreja visível do Senhor. Ele não participa. Algo interessante sobre a ceia. A ceia, ela fala sobre a memória de Cristo. Fazei isso em memória de mim. Quando nós celebramos a ceia, é um memorial ao Senhor. Por isso que nós dizemos, nós glorificamos ao Senhor pelos elementos da ceia. Nós glorificamos porque aquilo ali representa, aquilo ali é um símbolo daquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos. Façam isso em memória de mim. É um memorial ao Senhor. Em outras, só para os irmãos saberem a diferença, só para os irmãos terem a diferença. Em religião, tem religião, a romana, por exemplo, aquilo ali tem outra característica. Existe ali nos seus dogmatismos a transubstanciação, que é, segundo eles, quando a pessoa lá, o líder, ora, Jesus passa a ser o pão fisicamente, e o seu corpo e seu sangue, ele presencialmente, ele presentifica-se naquele elemento. Nós sabemos que não é assim. Nós entendemos que ele simboliza, que ele representa. Por isso nós dizemos, nós glorificamos pelo que representa, pelo que simboliza aquele pão e aquele vinho. Se nós dissermos que isso é um tipo
de Jesus, nós estamos dizendo que houve a transubstanciação, ou consubstanciação, segundo Calvino fez a mudança. Calvino fez essa mudança de transubstanciação para consubstanciação, mas ficou no mesmo. Ele deu essa mudança somente na palavra. Então é importante que saibamos disso, para que nós não caiamos em erros simples, né? Entendemos como é que funciona a ceia. É um momento importantíssimo. É importantíssimo nessa celebração. A reverência, aquilo ali, o respeito, né? É importante esse ato, nessa observação. Resumindo, meus irmãos, não basta a comunhão somente com Deus, que Deus não ordenou a comunhão só para um indivíduo, não é individualmente. Comunhão com os irmãos, como parte indispensável. Só para nós encerrarmos, os irmãos podem se preparar, Mateus 23, 37, quando Jesus disse assim, ó, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Olha que interessante, né? Maravilhoso, amar ao próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. O que significa isso? Essa unidade dos mandamentos. Não há mandamento maior que esse. Dele depende toda a lei dos profetas, ou seja, toda a Bíblia depende desse. Isso é palavra de Jesus, são palavras dele. Colocar-se, empatia, colocar-se no lugar do outro, ajuda, oferecer assistência, como disse anteriormente, oferecer um ombro amigo, ajudar a carregar a carga do irmão, ter compaixão, pequenos atos de bondade, sorrir sempre para o irmão, cumprimentar, ouvir. Coisa interessante que a gente sempre faz, às vezes comento com o irmão, ficar no portão. Eu faço questão, eu posso assistir dores, mas eu faço questão de sorrir para o irmão que está chegando. Eu cumprimento o irmão, eu vou recebê-lo com um sorriso nos lábios. Ele não tem culpa da minha dor. Eu estou sentindo alguma dor na coluna ou nos pés, mas eu estou lá para receber o irmão com o coração aberto, com um sorriso nos lábios, com bondade. Os irmãos lembram da parábola do bom samaritano? O semelhante. Quem foi seu semelhante? O socorro. E havia até conflito entre as duas regiões, mas Jesus fez questão de citar essa parábola, o amparo do bom samaritano. Seja um bom samaritano, sejamos bons samaritanos. Sempre pensar no próximo, pensar no irmão. Amém, meus queridos? Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E vamos crescer juntos. É juntos que se cresce. Estamos juntos, unidos em Cristo Jesus. Essa união nos faz crescer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvor ao Senhor.
Vamos estar de pé, irmãos. Glória a Deus. Apenas para completar aqui o estudo dessa tarde e noite, o censo de 2022 já mostrava quase 10% dos evangélicos desigrejados. Em 2024 não há um número exato, mas estima-se que já há mais de 25 milhões de desigrejados. Cresce esse número. E a gente começa a imaginar o que seria das idosas, viúvos, necessitados, se não tivesse igreja. E eu vou contar um testemunho aqui. Uma vez uma irmã me procurou: pastor, eu quero fazer um gabinete com o senhor. Eu, amém. E ela me relatou o seguinte: pastor, a igreja é a minha família. Eu quero fazer um pedido para o senhor. Se eu partir, o senhor cuida do meu sepultamento? O senhor cuida de tudo para mim? E aquilo me trouxe um sentimento de igreja, de corpo, muito grande. A importância da igreja para o necessitado, para as viúvas, para os idosos, para mim, para você, para os jovens, para os juvenis, é algo que nós precisamos valorizar, irmãos. Nós temos uma igreja que só trabalha em prol da igreja. Toda a nossa arrecadação é utilizada em prol da igreja. Todo o nosso trabalho é para cuidar da igreja. E que eu e você possamos ser essa igreja que tanto queremos. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Pode orar, hein?